Bendito Deus e Pai de nosso Rei Senhor Cristo Jesus. Como vai você, meu amigo? Como vai você, minha amiga? Como vai você, meu irmão? Como vai você também, minha irmã? Olha, é um prazer imenso para mim estar com vocês hoje, neste sábado, Sábado para quem estiver assistindo hoje, exatamente agora, nesse sábado. Caso não, então é para você que vai assistir um outro dia, que você também, obviamente, quando assistir este vídeo, você possa desfrutar das bênçãos, das informações que aqui nós estamos explanando, com único e exclusivo objetivo: lhe encorajar, lhe fortalecer, tanto a você como a mim, para que a gente permaneça no Evangelho, para que a gente permaneça na palavra, para que a gente permaneça fiéis a Deus, pois são tantas as dificuldades. Foram assim no tempo da igreja primitiva e continuará sendo agora nos nossos tempos, como está, e se porventura este mundo ainda continuar por mais um tempo, aí é Deus quem sabe, afinal de contas ele designou um rei e juiz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, para quando ele receber essa autorização do nosso Pai Celestial, Jesus Cristo irá agir. Então, se passar mais tempo, se vier logo, bem, se você estiver vivo, eu também estiver vivo no dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ótimo. Caso a gente já tenha falecido, não tem problema. Nós vamos ressuscitar, vamos ser levados com o nosso Senhor Jesus Cristo na grande nuvem, que o Senhor Jesus Cristo descerá. Mas o importante é agora, como estamos? Estamos nos fortalecendo, procurando ler a palavra de Deus constantemente, meditar sobre ela. As tentações, as provações, as dificuldades, como eu já falei, ela aflige e muito a nós cristãos. Isso aí todos nós sabemos, as dificuldades são imensas, mas a questão é, realmente, meu Deus, estou pelejando para ganhar a vida eterna? Então é isso que nós devemos fazer. Por isso, eu vou recorrer hoje aqui ao Evangelho, ou melhor, a uma carta que o apóstolo Paulo escreve à congregação lá em Tessalônica, e ele vai falar nesse capítulo 3, nós vamos considerar os versículos do 1 até o versículo de número 5. Vamos ler e vamos conversar um pouco sobre eles, para trazer assim de encorajamento, como eu já falei, para a gente. Antes, porém, eu gostaria de fazer uma pequena oração, pedindo ao nosso Pai Celestial as bênçãos dele para este dia. Vamos lá? Santo Deus que estás nos céus mais altos, nosso Pai Celestial, aquele que vive para sempre e que autorizou somente aqueles que ele realmente desejou viver também. Meu Senhor e Rei Cristo Jesus, que está à destra do poder, da majestade, do Deus Todo-Poderoso. Meu Senhor Jesus, receba esta oração, dirige esta oração ao nosso Pai e intercede por mim e por todos aqueles que estão ouvindo, para que façam também por onde receber a tua graça, continuar na tua bondade, na tua graça, na tua misericórdia. Agradeço por tudo, em nome de Cristo. Amém. Então, vamos lá, Vamos fazer então aqui a leitura. 1 Tessalonicenses aqui, capítulo 3, versos, como eu já falei, vamos começar aqui o versículo 1. Paulo diz: por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas e, assim, enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé. Vamos parar aqui um pouquinho, Então, Paulo estava, como a gente vai ver, se você for ver o contexto, o capítulo 2, a carta de 1 Tessalonicenses, a partir do início, Paulo está muito desejoso de visitar aquela congregação. Ele está muito desejoso, como eu falei, de visitar aquela congregação, aquela igreja. Entretanto,
o nosso arqui-inimigo, o inimigo da vida eterna, né? Ele impediu que Paulo fosse visitar. E Paulo aqui, ele recomenda ou acha melhor, houve então uma possibilidade de que fosse enviado para lá Timóteo. Timóteo, ele podemos dizer que foi um discípulo de Paulo, né? Lógico que discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente quando fala discípulo, porque ele aprendeu ali com Paulo, ele viu, embora ele já tivesse desde a infância, mas isso é um outro assunto, né? Já conhecimento da palavra de Deus por causa da sua avó, né? E a sua mãe. Eunice e Lloyd, né? Se eu não me engano. Elas eram pessoas que também aprenderam acerca da lei e das coisas de Deus, né? Então ele envia Timóteo para lá. E o que acontece? Ao enviar Timóteo, o objetivo era encorajar, fortalecer aqueles irmãos para que eles criassem e tivessem mais ânimo na fé. A fé nossa, né? A nossa fé, ela pode ser fortalecida, ela pode aumentar, mas ela pode também diminuir. Vai depender da gente, vai depender daqueles que são cristãos, que estão ao nosso lado, que têm amor por nós, né? Nos encorajar e nos fortalecer também. Então Paulo, ele envia aquele jovem Timóteo com esse intuito de que ele encoraja, que ele fortaleça aquela igreja, aquelas pessoas, aqueles irmãos, né? Continuando no versículo, dando a sequência, ele diz assim, um dos motivos principais, né? Estou sempre tomando um golinho d'água porque vocês sabem que eu passei, acho que um dia ou foi 2 dias, sem mandar a leitura diária que eu mando para vocês, porque eu estou com crise de rinite, né? Sinusite, aquelas coisas todas, e isso acomete a nossa garganta, né? Então deixa a gente sempre assim querendo tossir. Então beber um pouquinho d'água, que é para a gente realmente não vir a tossir. Mas se eu tossir, vocês já sabem, né? Então me perdoem aí, não leve em consideração essa coisa não. Ó, parece que eu vou tossir. Deixa eu beber aqui mais um pouquinho d'água. Ah, meu Deus. Bem, então vamos ver o motivo, né, de tal encorajamento. Aí ele diz, o versículo 3, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso, ou seja, para encorajar, para pregar, para levar o evangelho para todas as pessoas. Aí ele diz, quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos. O que realmente aconteceu, como vocês sabem. Então não era nenhuma novidade para os cristãos lá daquela época, a igreja primitiva, que quem quisesse ser um cristão, quem admitisse ser um cristão, se batizar e passar a seguir as pisadas do nosso Senhor Jesus Cristo, eles eram perseguidos. Isso nós sabemos. Muitos morreram. Mortes horríveis, né? Então, não é nenhuma novidade se nós, hoje, como cristãos, também ser pessoas perseguidas. Nós seremos sim pessoas perseguidas também. Não é porque, como eu já falei sempre e falo, né? Não é porque você é um cristão, um servo, uma serva de Deus, dedicado a Deus, com tempos, com anos, com décadas, servindo a Deus, que você não vai ser perseguido, que você às vezes não vai ser impedido de fazer uma obra, de realizar algo que você queira, mas que o nosso inimigo não quer. E ele tenta, de todas as formas, né, fazer com que a gente desista, fazer com que a gente deixe de fazer isso. E às vezes acontece da pessoa ser impedida mesmo. A gente viu, no contexto aqui do que eu estou falando, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18 em diante, que Paulo foi impedido. Satanás, o diabo, o impediu.
por 2 vezes. Olha. Mas ele disse, não foi apenas uma vez, mas foi 2 vezes. Ele foi impedido. Então veja aí, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, como nós somos realmente perseguidos pelo nosso inimigo. Então, era sabido por todos aqueles cristãos que haveria essas tribulações. Se um cristão naquele tempo não passasse por tribulação, não fosse perseguido, não sofresse, ele não era um cristão. Porque ele ia estar ligado ao mundo, ligado às coisas do mundo, né? Então ele não ia ser nunca um cristão. Então é como nós hoje. Se você não sofre perseguição, se você não passa por tribulações, se você não está de uma forma ou outra sofrendo com alguma coisa, e você diz que é um cristão, tem alguma coisa errada. Porque o mundo, nós sabemos que é do nosso inimigo, e que ele não gosta dos cristãos. Ele nos persegue. Então ele irá fazer de tudo para você parar, você largar. Aí ele vai colocar doença, ele vai colocar a falta de emprego, ele vai colocar a falta de moradia, ele vai fazer com que você passe necessidade. Ou você acha que porque você é um cristão você não vai passar por isso? Ou você acha que porque você é um cristão tem que fazer como muitos aí, que tem um conceito errôneo de dizer que nós temos o melhor da terra, nós somos servos de Deus. E os apóstolos e outros cristãos que foram perseguidos, que não tiveram o bom da terra? Será que eles eram piores do que a gente, do que eu, do que você? Homens que falaram com Jesus Cristo, nós hoje falamos com Jesus, com Deus, através da Bíblia. Mas aqueles homens falaram. Aqueles homens receberam mensagem diretamente de Deus. Será que eles eram piores do que eu e você? E foram perseguidos? Sofreram tribulação? Claro que sofreram. Mas justamente por sofrer essas tribulações, por passarem por essas dificuldades, isso mostrava claramente que eles eram cristãos. Então era sabido, como nós vimos aqui, no meio de todos os irmãos, que haveria essas tribulações. O versículo 5 diz: por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Então Paulo fica sabendo que aqueles irmãos, além de passarem por dificuldades, estão sabendo que Paulo também está passando por dificuldade, por perseguições e tudo mais. E ele sabe que ele tem que fortalecer aqueles irmãos. Então ele manda Timóteo, que era zeloso, que era fiel, que ainda era jovem, mas era um jovem assíduo no caminho. Já havia passado também por perseguições e por tribulações. Viu as perseguições e as tribulações de Paulo. Então ele estava ali de forma assídua. Então isso mostra para nós, ou deixa claro para nós, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, que você como cristão, eu como cristão, nós teremos problemas e dificuldades. Mas que não vai ser esses problemas e essas dificuldades o que vai fazer a gente deixar de servir a Deus. Devemos nos alegrar com as dificuldades. É isso que nós devemos fazer. Tá bom? Então eu espero que com esse pequeno vídeo, não estou conseguindo fazer mais porque a garganta não está deixando, mas eu espero que com esses poucos versículos, com essas poucas palavras, você se sinta encorajado, fortalecido a continuar servindo ao Senhor. Desejo a você um sábado de paz, um bom domingo e que, se for da vontade de Deus, retornarei qualquer dia. Tá bom? Então fica na paz e até um outro dia. Até amanhã. Tchau.